Falando agora sobre o Ibovespa, a XP divulgou o relatório com as últimas movimentações da bolsa, não só do Ibovespa, mas a economia como um todo, trazendo atualizações de perspectivas para o mercado. No documento, o destaque aqui para metais preciosos e ativos de mercados emergentes que marcaram o rally da bolsa em janeiro. E quem chega com todos os detalhes dessa sopinha de números que eu tenho aqui na tela é o estrategista de ações da XP, o Rafael Figueiredo. Rafael, obrigado pelo seu tempo. Boa tarde para você. Olá, Gustavo. Boa tarde para você, para toda a audiência. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Rafael, olha só, o relatório revisou aqui a projeção do PIB de 2026 para cima, mas elevou ao mesmo tempo a estimativa da Selic para 11,50%. Então, queria ver de você se na prática esse crescimento é suficiente aí para compensar o peso dos juros altos que a gente tem aqui no Brasil nas ações que dependem do futuro, né? Que é as chamadas empresas de crescimento, para tirar do grego. Conta um pouco para mim, por favor. Perfeito. Eu vou inverter um pouco o pensamento, mas eu chego na resposta, né? E começando pelo final, né? Que na verdade o que na nossa interpretação aqui, na nossa análise, quem está na ponta errada da história aqui são os juros reais, né? Eles estão muito elevados, estão na casa dos 7,5%, e a gente tive a oportunidade, inclusive aqui com você, de falar que com esses juros reais muito elevados, eles são limitadores, né, de alta do Ibovespa. Então, das duas, uma, né? Ou ele deve estar muito mais acima do que esse 7,5 ou muito mais abaixo. E aí, portanto, vindo para a sua pergunta, todas as nossas estimativas aqui, a gente parte de um princípio, né, que a gente tem um juro de equilíbrio, que nesse caso, para o nosso cenário base, ele está na casa dos 7,3%, e a gente também coloca dentro desse valor intrínseco, o crescimento das companhias em termos de resultado, de lucros, melhoras na entrega de guidance, né? Para você ter uma ideia, os dois últimos trimestres, né, foram de recorde em termos de entregas de números de lucros das companhias. E isso, portanto, reforça a ideia dessa melhora e, portanto, a combinação desses dois, não, ele não limita, tanto não limita que esses juros já estão elevados e a bolsa segue subindo, mas, sem sombra de dúvida, tem uma parcela grande aí do fluxo estrangeiro, além, evidentemente, desse crescimento de lucro das companhias por aqui, Gustavo. Rafael, até escapando um pouquinho aqui do relatório para aproveitar essa onda que você traz, que são os juros altos aqui no Brasil. A projeção continua atrativa aqui em 11,50% pelo relatório. Qual que é o argumento técnico, Rafael, que o investidor pessoa física, para que o investidor pessoa física ainda mantenha a sua exposição em renda variável, visto esses juros mais atrativos, ainda mais numa cultura mais rentista aqui do Brasil, Rafael? Tá, bom, o primeiro pensamento, e até como estrategista aqui, é para a gente entender sempre que renda variável e renda fixa não são produtos excludentes. A gente tem que estar sempre trabalhando de uma maneira que você aloque de maneira eficiente, de acordo com o perfil. O segundo ponto importante é que, na nossa estimativa, de acordo com a nossa equipe econômica, né, liderada pelo Caio Megali, a gente vai ter 5 cortes de 50 pontos base, ou seja, vamos sair com a Selic em 15, começando a reduzir Selic agora em março, e vamos parar em 12,5 no final do ano. Tá? Nesse contexto, o importante para a renda variável é o caminho e não o fim de ciclo. E aí eu acho que a gente chega aqui ao ponto mais importante da nossa audiência, porque geralmente as pessoas tendem a fazer movimentos em renda variável e na decisão de tomar risco quando o rendimento da renda fixa já não está tão atrativo, ou seja, quando já está lá no ciclo final, sendo que a renda variável ela ganha fôlego, força, tração no momento em que as taxas estão caindo, ou seja, no processo. Portanto, para juntar tudo, né, sim, eles continuam atrativos, a renda fixa, em função desses juros que seguem elevados, que ainda estão patamares ainda restritivos, porém, a gente acredita, né, que há espaço para flexibilização da política monetária, porque está tendo crescimento econômico que baixa na inflação, mas, por outro lado, o processo de queda da taxa de juros Selic permite com que a gente também faça alocação em renda variável, equilibrando um portfólio de tal maneira a poder surfar essas duas grandes classes de ativo aqui,
para ter uma eficiência no portfólio, assim como 2025, que a gente espera também para 2026, Gustavo. Muito bem, eu vejo aqui, falando de dólar agora, que o relatório vai um pouquinho na contramão do Boletim Focus, que previu aí na segunda-feira $1 a R$ 5,50, Rafael, pela 16ª vez seguida. Tá bem teimoso aí nesse número. Aqui no relatório a gente prevê R$ 5,40. Isso gera uma recomendação overrate, como a gente chama, né, em exportadoras, ou o risco fiscal que a gente está comentando aqui tanto no Brasil e mencionado no relatório ainda anula esse benefício, Rafael. A gente tem duas visões super importantes sobre isso, né? De um lado, existe uma discussão muito grande que a gente colocou no nosso relatório, no Raio XP, né, desse debasement do dólar, ou seja, o investidor no global, ele preferindo se expor em outras moedas, em outros ativos, como metais preciosos, né, metais industriais, do que necessariamente o dólar, o que faz com que ele fique um pouco mais fraco no relativo com outras moedas. E aí, quando a gente vê esse movimento, ele tende a beneficiar muito o mercado emergente, principalmente o Brasil, que acaba recebendo em grande parte esse fluxo de capital estrangeiro. Mas, de um outro lado, né, como o índice Bovespa ele tem muitas commodities exportadoras ali, à medida em que o dólar for ficando um pouco mais fraco e, portanto, favorecendo essas commodities primárias, essas empresas que negociam commodities acabam se beneficiando e aí, portanto, a gente faz uma combinação de análise indicando que essas companhias podem acabar ganhando, principalmente minério de ferro, aço, alumínio, né, que acabam ganhando tração durante esse processo, é o que a gente acredita aí também para 2026. Muito bem, falando de juros de novo, porque é uma das nossas maiores pedras no sapato, Rafael. Estou vendo aqui que o Ibovespa está um pouquinho de mau humor, mas ainda está bem, nos 184 mil pontos. Não está em 187 mil, que a gente viu um pouquinho mais cedo, mas ele ainda está atingindo os recordes aí. Só que com a resiliência da economia dos Estados Unidos, o Fed mantendo os juros e aqui no Brasil também, os juros seguem altos e com a perspectiva de que o corte seja de 0,25 ponto, o corte mais tímido aqui no Brasil, qual que é o risco, Rafael, da gente continuar vendo essa saída de fluxo estrangeiro da Bolsa Brasileira ao longo desse primeiro semestre, puxando o Ibovespa para baixo cada vez mais? Então, na verdade, o que está acontecendo é o processo inverso, né? Está tendo muita entrada de fluxo de capital estrangeiro, né? Atualmente, desde o início do ano até agora, Gustavo, a gente tem uma entrada líquida de 26,30 bilhões no mercado de ações aqui na B3, o que só do início do ano até agora, o terceiro dia de fevereiro, já soma-se o total de tudo que entrou em 2025. Em grande parte, essa explicação ela tem a ver com esse processo de que o mundo passa a rotacionar o dinheiro e se expor em outros mercados que não apenas o dos Estados Unidos. Ele reduz um pouco a exposição. Eu gosto sempre de usar esse exemplo porque ele é maravilhoso, né? Imagina uma piscina chamada Estados Unidos, você pega um balde e enche o balde na piscina chamada Estados Unidos e pega um copo chamado Brasil e joga a água desse balde no copo, ou seja, transborda fluxo, né? O nosso mercado ao longo do tempo aqui no Brasil, ele se tornou muito pequeno, não apenas por conta dos juros nominais e reais elevados, mas também porque a própria indústria ficou menor em termos de mercado de capitais. Então, à medida em que a gente transborda esse fluxo e a gente tem essa entrada recorde, o Ibovespa tende a continuar batendo recorde, como foi o caso de hoje, nos 187 mil pontos, no sentido de continuar sendo um ativo, uma classe importante de mercado emergente que acaba recebendo esse fluxo. A lembrar que o Ibovespa, o Brasil, ele representa 61% do mercado de capitais latino, né? Então, quando o investidor estrangeiro ele aperta um botão para investir em América Latina, em Latam, 61% é fluxo brasileiro e, portanto, a gente é natural que a gente tende a receber esse fluxo, ainda que a gente tenha um espaço um pouco mais limitado com o juro. Mas veja, é equilibrar, né? É tentar entender sobre uma lógica, Gustavo, que a gente não é um ou outro, né? Acho que dá para a gente participar dos dois caminhos no sentido de você procurar performance ao longo do tempo e já que o Ibovespa aí tem sido um dos melhores rendimentos, né, em dólares dentre todas as cestas de mercados emergentes.
Muito bem, fica a recomendação de leitura desse relatório que tem aí mais de 30 páginas, tem muito assunto, muito pano para manga que eu adoraria continuar conversando com você, meu querido, mas eu vou finalizar a nossa entrevista. Nós conversamos com o Rafael Figueiredo, que é estrategista de ações da XP. Rafael, seja muito bem-vindo sempre à nossa programação. Até uma próxima. É um prazer, até a próxima. Até.